Good afternoon, everyone. Welcome to Vocês sejam bem-vindos ao Root Tech da sessão 12-15, que são as barreiras de genealogia e a mídia social. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estão aqui. Eu agradeço e eu sei que há outras sessões muito boas que estão concorrendo com a minha. Mas para vocês também que estão assistindo em casa, eu estendo também as boas-vindas. Eu tenho alguns anúncios. Primeiro, por favor, desliguem o celular e qualquer outro instrumento que vocês tenham, nós precisamos que vocês desliguem. Não há maneira de gravar, seja de foto, vídeo ou áudio. Por favor, não. Isso aqui pode ser, vocês podem baixar no roottech.org. Por favor, respeitem os direitos autorais. Essa sessão está sendo gravada. Depois, se vocês têm perguntas, eu terei prazer de ficar e responder. Vamos então dar início com uma visão geral do que vai ser essa sessão. Isso aqui, essa sessão não é para ajudar a ensinar vocês como usar a social media, a mídia social. Essa sessão é para principiantes. Isso quer dizer os que são bem iniciantes, principiantes em genealogia. Ou os que também já têm feito genealogia, mas também não têm experiência com a social media. Talvez vocês usam o Twitter, o Facebook Pro. Essa sessão, eu acho que vai ser de ajuda para vocês. Mas se vocês acham que Twitter é só para celebridades ou para marcar o que vocês comeram hoje de manhã no desjejum, ou então colocarem a sua árvore genealógica online e vocês sabem que há problemas, eu espero que vocês aproveitem essa sessão, pois como historiadores da família ou da árvore genealógica, eu quero que vocês aproveitem essa sessão. Eu vou então explicar para vocês como usar a mídia social. Vocês receberão dicas para vencerem as barreiras e eu vou contar também umas histórias de sucesso. Então, aqui está uma barreira, uma verdadeira barreira. É o muro da minha casa. Na genealogia, nós usamos essa analogia para falar desses problemas, dos obstáculos. Obstáculos que nós não conseguimos resolver com pesquisa, que nós não encontramos respostas para eles. Mas quando procuramos, não achamos as respostas. Vocês têm barreiras? E eu imagino que todos vocês poderiam levantar a mão. Se estão fazendo pesquisa, talvez por 20 anos, como eu já fiz, vocês encontrarão algo que não sabem sobre os seus problemas. As barreiras são problemas comuns. Nós temos muitas percepções que não são corretas. Pois vocês que já estão fazendo genealogia há muito tempo, então agora nós vamos aprender, resolver. Para vencer uma barreira, nós pegamos um martelinho ou um instrumento qualquer, mas as coisas mudaram. E, felizmente, agora nós temos a internet e temos muitas ferramentas à nossa disposição
para quebrarmos essas barreiras. Eu vou então agora falar de um conceito que se chama deixar trilhas. Trilhas que marcam o caminho. Na internet, vocês vão deixar uma trilha e as pessoas encontrarão vocês, encontrarão essa trilha ou trilho que vocês deixam. E vocês também vão conseguir se conectarem com outras pessoas que estão procurando informações semelhantes, como grupos étnicos ou locais. Então, nós vamos ver as maneiras como é que nós podemos quebrar essas barreiras pela rede social, pelos blogs, os chats, os hangouts, as análises de DNA, os sites de família, sites e mapas baseados em localidades, fóruns e quadros de aviso, árvores genealógicas online, quadros de avisos, sites de cemitério, narrativas, páginas de tributo, vídeos e wikis. Eu não vou poder entrar em detalhes de todos esses títulos, mas eu tenho os exemplos que vão ilustrar essas websites que são chaves e ferramentas que usamos hoje em dia como genealogistas que somos. Então, é agora que nós vamos ver como é que podemos usar esses instrumentos, essas ferramentas para resolvermos os nossos problemas. Talvez vocês já estão usando essas social media, talvez com o Facebook, para se comunicar com a família, com os netos. Talvez vocês estão buscando no Twitter. Ou então vocês escrevem um blog. E se vocês não estão fazendo isso, eu espero que sim, que comecem. Pois há mais de 10 mil blogs e websites, e vocês encontrarão blogs para qualquer tópico. Por exemplo, os chats e hangouts, vocês podem encontrar no Google+. Talvez vocês procuram essas coisas por razões profissionais, ou estão baixando vídeos no YouTube, ou pelo menos assistindo. Há muitas maneiras que nós podemos entrar em interação. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu vou explicar é o blog. Quantos de vocês escrevem blogs e têm o seu próprio blog? Muito bem. Eu espero que vocês que ainda não estão a par e inteirados com o blog, talvez vocês se sintam inspirados para começar um blog. Eu escrevo um blog que chama O Genealogista por Acidente. Desde junho de 2006 que eu escrevo nesse blog. Assim que eu me apresento, que eu falo sobre a minha pessoa. Eu sou escritora. Eu gosto de escrever assuntos que não são ficção. Eu precisava ter um tópico para a minha tese. E eu estava na Universidade de Pittsburgh e eu estava lendo um livro chamado um livro escrito em 1947 chamado Fora desse Forno. Era um forno, uma fornalha numa indústria de aço. O nome Alzo é pronunciado Aljo e é um nome da Tchecoslováquia. Então, comecei a perguntar à minha mãe sobre a família. E esse livro, lá da metalúrgica, da indústria, infelizmente, eu comecei um pouco tarde depois das coisas, mas não conheci os meus avós. A minha avó eu conheci, mas nunca fiz perguntas sobre a vida dela. Então, eu precisei depender da minha mãe e os irmãos e irmãs dela, meus tios e tias, e eu comecei a aprender mais e mais sobre a minha história.
e comecei a notar as semelhanças entre a minha família e as famílias que esse autor escreveu no livro. E eu fiquei sabendo como que a minha avó veio para a América. Então, eu escrevi o livro chamado Três Mulheres da Eslováquia. E isso, então, combinou a minha genealogia com a minha facilidade para escrever. E com o meu blog, as pessoas começaram a procurar termos, outros nomes, locais que eu usava. Em junho, quer dizer, em dezembro de 2008, de repente, eu recebi uma mensagem de uma senhora que morava em Londres. Aqui está ela e o seu esposo, Robert. Ela falou, eu acho que nós somos parentes. Meu avô e o seu avô eram irmãos. Eles viviam na Eslováquia, nessa vila que você explicou que o seu avô foi criado. Então, nós começamos a entrar em contato uma com a outra e eu descobri que, na verdade, nós éramos parentes, pois os nossos avós eram irmãos. Aqui está o meu avô e o avô da Renata, o André. Eles nunca se conheceram, se encontraram, porque o meu avô veio para a América e ele nunca voltou. Eles se comunicavam por cartas e fotos. Eu escrevi para a Renata e mandei a foto do avô dela que ela nunca tinha visto. E nós continuamos a correspondência. Em 2010, vocês chamam o que quiserem, pode dizer que foi uma sorte. Então, eu fui para a Eslováquia e visitei a cidade do meu avô. E a Renata estava lá visitando seus pais. Então, eu conheci a Renata, seu esposo, os pais dela e outros membros da família dela que eu nem sabia que existiam. Então, eu fiz uma prática do que eu chamo genealogia de urgência, emergência. Nós fazemos o que podemos. Nós pegamos nomes, datas, locais. E então, eu acho que é muito especial visitar o lugar onde seus antepassados viveram, andar nos caminhos que eles andaram, ir à igreja onde eles frequentaram e ver os lugares que eles frequentavam. E eu não sentia esse amor por genealogia até que eu fui naquela vila e eu passei lá um dia e meio aprendendo sobre o meu bisavô, que está aqui na foto. Eu não sabia nada sobre ele, mas conheci uma prima que me contou histórias do meu bisavô, como ele vinha e voltava para a Eslováquia. Ele vinha para a América para ganhar dinheiro para poder comprar terras na Eslováquia. E eu fiquei na casa onde o meu bisavô, a casa que ele comprou com tanto sacrifício. Eu nem sabia explicar o sentimento, a minha emoção ao ficar sabendo sobre ele e tudo isso que eu fiquei sabendo pela minha prima. Então, eu iniciei o blog e isso aí deu início até que a Renata encontrou o meu blog. O blog é muito poderoso. Outra história. Outra pessoa chamada Cheryl Palmer. Eu gosto muito disso que ela falou. Por favor, façam o mundo parar para que eu consiga acompanhar. Outra prima falou no Facebook. Ela falou assim, livros foram escritos, testes, fotos, testes de DNA.
A pessoa, esse é o poder da mídia social e do blog. Então, eu, como genealogista do século XXI, tenho tantas ferramentas ao meu dispor. Genealogia não é um passatempo solitário. Nenhum genealogista é uma ilha. Nós podemos sentar na biblioteca, em casa, em frente ao computador, num cubículo, mas o mundo está aberto para nós. Então, vamos pensar nesses problemas que nós encontramos. Hoje, agora de manhã, eu ouvi uma palestra no Family Search sobre as associações, as parcerias que a gente pode fazer. Todos nós precisamos disso. Então, nós, como genealogistas individuais, não podemos fazer tudo sozinhos. Nós encontramos problemas, mas há alguém lá que pode nos ajudar. Por exemplo, eu tenho muitos outros exemplos que eu poderia explicar para vocês. O que é um quadro de avisos, um message board? Vocês talvez se lembrem disso. Vocês se lembram da forma AOL? Eram formulários, eram quadros de aviso. Era assim que a gente começava a entrar em contato com as pessoas. Eram boas maneiras para a época, para aquela era. Nós acumulávamos informações, mas eram umas informações do que eu chamo de estáticas. Você colocava alguma coisa, fazia um posting, e a gente não sabia se você receberia uma resposta à sua pergunta. Talvez 5 ou 10 anos mais tarde, a pessoa recebia a resposta. As pessoas dizem, mas como a social media, esses quadros de aviso já estão obsoletos, já não precisamos mais deles. Eu acredito que ainda eles são muito úteis. Eu continuo posting. As pessoas dizem, por favor, não eliminem esses quadros de aviso, que eu chamo de message boards. Os websites da família é uma outra ótima maneira de você se expor, de fazer um website de família. Talvez vocês prefiram um website mais fechado, mais particular. Eu e a minha família fizemos um website que eu me tornei, eu era administradora. Então, eu comecei um blog para a vila da minha avó na Eslováquia. E, pela capacidade da internet, eu encontrei um pesquisador que me falou que o meu avô também veio do mesmo lugar. Então, nós precisamos encontrar a maneira do John, essa pessoa, colocar no posting tudo que ele tinha e eu também, em vez de ficar com o puro e-mail. Então, nós fizemos um website para nós que era protegido. Então, qualquer pessoa que estava ligada a esse conjunto de vilas, nós colocamos árvores genealógicas, fotos, qualquer outra informação. Então, esses websites são outra ótima maneira de fazermos o nosso trabalho. E também outro site de fotos. Quantos de vocês têm caixas de fotos que vocês não conseguem identificar? Eu tenho uma porção de fotos. Então, vocês podem colocar a foto nesse blog aqui que chama Dead Fred. Alguém talvez vai reconhecer uma foto lá e vai entrar em contato com você. Mas esse Dead Fred é um site grátis. Vocês só colocam fotos ali pedindo para as pessoas se elas podem identificar as fotos que você não pode.
Há outros sites de fotos também. Se você escrever a palavra genealogia no Flickr, você vai ficar admirado de ver quanta coisa aparece. A análise de DNA. Eu não vou falar muito sobre isso, porque há tantas coisas boas. E aqui na nossa conferência nós temos umas sessões ótimas sobre o DNA. Imaginem se vocês querem fazer um teste de DNA. Vocês podem procurar também informação no Ancestry Information. Procurem saber como é que eles podem ajudar você. Antes do meu pai falecer, eu fiz um teste dele nesse site do DNA. Também tem outro chamado Ancestry.com. Eu, como genealogista, já encontrei primos que também estão interessados nesse DNA. O que eu estou abordando aqui é como é que nós possamos deixar o nosso próprio trilho. Pinterest. Isso aqui, vocês pensam, não, isso é para receitas, para música, para outras coisas. Não, 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 não. Há muita genealogia aqui no Pinterest. Pinterest é uma maneira muito efetiva de procurarmos a nossa genealogia. Eu tenho uma conta aqui. Eu estou achando, eu não estou usando muito ainda o Pinterest porque eu me preocupo que se eu começar eu vou passar muito tempo. Então, há certas pessoas que contribuem para isso, e uma delas é uma senhora chamada, não me lembro o primeiro nome, Mackenzie. Há outros sites baseados em localidades. Nós temos aqui uma seção muito boa chamada Google Ancestry. Vocês procuram onde seus ancestrais moravam, seus antepassados moravam ou viviam. Outro é o History Pin. Vocês procuram onde os seus antepassados nasceram, viveram. Procurem a história que já está colocada no site. E se vocês têm algo, podem também colocar ali para contribuir. Uma ótima maneira de visitar cidades velhas, ver como as cidades eram antes de demolirem prédios ou de algum fenômeno natural acontecer que modificou a cidade. Eu acho tudo isso. Por exemplo, a minha cidade, na Pensilvânia, que eu conhecia como criança, onde eu fui criada, meus pais, meus avós moraram lá, já não é a mesma. Aqueles lugares todos já foram demolidos, modificados. Mas as minhas fotos, os meus documentos antigos, são ótimos para eu usar e também para eu observar o que outras pessoas talvez colocaram ali sobre a minha cidade. Então, são outras maneiras. Também contar histórias, narrativas e tributos, páginas de tributos. Começar com a história dos seus antepassados. Vocês devem conversar com qualquer pessoa que ainda está viva, que pode fornecer informações. Vocês podem fazer um perfil delas. Eu tenho umas páginas assim para muitos dos meus antepassados. Os wikis e vocês talvez já conhecem o Wikipedia e usam todo dia. Mas um que todos conhecem é
a pesquisa familiar de Wiki. Se vocês ainda não usam, devem começar. Nós pensamos numa nova localidade, um novo país que eu ainda não sei muito. Então, eu vou lá no Family Search Wiki e se vocês não estão usando o Wikis, saibam que é outra ótima maneira de participar e pesquisar. Cemitérios, como Find a Grave ou Billion Grave, Resting Spot. Vocês devem fotografar os túmulos e baixar a informação que vocês encontram. Se vocês estão procurando uma localidade, um cemitério, talvez vocês conheçam alguém que já tem essa informação disponível. Há muitas histórias de sucesso, principalmente no site Encontre o Túmulo, Find a Grave. Há uma história por uma mulher que se chama Diana Richer, e ela tem um blog. Ela estava procurando uma sepultura do Colorado. Então, ela colocou isso. Ela colocou essa foto. Ela recebeu muita informação. Os parentes que tinham o nome dela de solteira, o sobrenome de solteira. Ela ficou sabendo muita coisa sobre os seus antepassados. Somente com essa foto do túmulo. Então, isso deu para ela parentes que tinham o sobrenome dela de solteira. Tudo isso, pessoas que eram da Alemanha, gente que ela não tinha a menor ideia que existiam. Porque uma pessoa que ela nunca encontrou ou conheceu tomou o interesse e o tempo de mandar essa informação para ela. E ela falou, nossa, isso nunca, eu nunca deixo de ficar surpresa. Quanto que nós devemos, ou vocês devem, a uns estranhos, que são gente muito boa, que eu tenho muita gratidão, me sinto muito agradecida a pessoas estranhas que me favoreceram, que me forneceram informações. Então, isso nós encontramos nesses sites, Billion Grave e Find a Grave. Há uma explosão de histórias de família no YouTube. Se vocês não estão usando o YouTube para fazer genealogia, vocês devem procurar e ver quantas coisas boas vocês encontram. Uma pessoa contou uma história para mim. Ela falou que uma pessoa estava procurando um carro alegórico que esteve numa parada. É a parada das rosas, uma parada anual, um desfile anual. E ela estava procurando esse carro alegórico que ganhou o prêmio em 1946. E ela era um carroção coberto ali. Imaginem, apareceu isso no computador dela, 1946, a Parada das Rosas. Então, e a avó dela é que criou esse carro alegórico. Isso ela encontrou no YouTube. Eu já encontrei vídeos de uma vila na Eslováquia, e clipes e coisas, informações que eu posso usar para favorecer, para continuar a minha pesquisa. Há muitas histórias no myheritage.com. Eles têm uma tecnologia muito avançada. Mas se vocês
colocarem uma trilha nesse site myheritage.com, vocês não podem nem imaginar quantas coisas vão encontrar sobre pessoas que entram em contato, porque alguém deixou a sua própria trilha. Vocês precisam, por favor, pensem. Vou contar uma história de sucesso, que um genealogista ou uma pessoa, para uma senhora, para saber mais sobre o seu bisavô. Então, Randy, que era um genealogista, um professor, um amigo meu, ele me falou da história que a sua esposa, o bisavô dela, ele passou a ser um estranho para a família. Alguma coisa aconteceu e eles perderam contato com ele. Randy, ele pesquisou o censo e encontrou um homem que estava listado na prisão de Nova Jersey. E fazendo conexões, existiam outras conexões, as pessoas estavam conectando com a família dele. E também ele postou alguma coisa no Wikitree e encontrou que, fazendo essa conexão, esse homem teria uma outra família. E então, o descendente dele encontrou o perfil e contatou o Randy e entrou em contato com ele e aprendeu a respeito dessa outra família. E não somente isso, ele fotografou o homem. Então, anteriormente, ele tinha para suas crianças, para os seus netos, eles tinham 15 dos 16 das fotos. E tendo essa foto através dessa conexão, então estava completo. É simplesmente entrando no Wikitree. Alguém encontrando no Wikitree e agora outra peça da história da sua família foi encontrada. Então, Wikitree ou online, essas árvores familiares, eu sei que vocês estão preocupados, nós precisamos ter cuidado de qualquer site que nós entramos e usamos. Temos que ler e entender o que você está colocando, que informação você coloca, mas você pode usar. Você não precisa ter medo, você pode usá-lo de maneira de sucesso, com sucesso. Chats and Hangouts têm sido a norma na genealogia. Com Google, muitos de vocês participaram ou estão familiarizados com Pat, com essa pessoa, e ela tem segunda-feira com Mart. E ela faz o Hangout com Google. E você pode participar disso. Ela fala sobre todos os tipos de coisas de genealogia, com relação à genealogia. Também Twitter Chats. Se você não sabe muito a respeito disso, existe um site que se chama GenChat. E toda semana eles têm esse chat com Twitter e você pode se conectar com genealogistas mundialmente e você pode conversar. Eles têm tópicos e temas e é uma ótima maneira de conectar-se com outras pessoas que estão fazendo o mesmo tipo de pesquisa ou têm o mesmo problema que vocês têm. Então, esses Twitter chats que estão ficando cada vez mais populares. Voltando para os Hangouts, no ano passado do RootsTech 2013, essa pessoa estava na biblioteca e haviam pessoas que estavam lá de todos os lugares do mundo e havia uma discussão falando sobre esse hangout. Era somente sobre RootsTech, quem estava aqui e o que eles estavam fazendo, mas havia uma conversa no chatboard a respeito dos antepassados de duas pessoas que estavam falando sobre seus antepassados lutando numa revolução e eles estavam discutindo online. E um dos bloggers estava aqui no RootsTech e ela estava fazendo uma pesquisa na Biblioteca da História da Família. Então, ela encontrou nessa biblioteca um jornal que mencionava esta história aqui, que essas pessoas estavam falando. Então, aí você tem
um tempo interessante no Google Hangout, alguém em RootsTech que está e resolve o problema e encontra esse artigo de jornal. Esse é o poder da mídia social, é o poder E existe essa outra pessoa que escreveu e me falou a respeito dessa história e eu pensei que era muito interessante que vocês poderiam analisar e ver o Hangout e ter uma pessoa que pode fazer essa pesquisa para vocês. Então, conexões. Uma outra história que me vem à mente e que me fascina vem do meu colega Bonnie Grass. Ela é uma profissional na genealogia e muitas vezes nós usamos uma forma de mídia social, outros gostam de outra. Você não precisa fazer de uma vez, você pode dar passos pequenos, você pode usar esse Twitter, Facebook, e aí você vai adiante e vai para outro tipo da mídia social. Você não tem que fazer de uma vez. O Bernie usou muitos formatos, diferentes tipos de mídia social para receber a informação que ele precisa. Então, ele começou usando 23 e eu. Ele tem feito muitas pesquisas tentando conectar-se com pessoas e ele se conectou com dois primos diferentes. 23andMe tem informações ilimitadas e aprendeu muito sobre as pessoas que se estavam conectando, mas quando eles estão mais relacionados nesse site, eles se encontraram no LinkedIn, que esse site profissional também deu-lhes a habilidade de credenciar a pessoa e vice-versa. Então, eles encontraram mais sobre cada um ou outro. E quando eles ficaram mais confortáveis, eles foram para o Facebook. E aí que passa a ser a conexão pessoal. E Bonnie, ele teve acesso à informação familiar dessa pessoa e vice-versa. E então, eles fizeram uma conexão concreta através do Facebook. Então, ele disse que a mídia social definitivamente ajudou nesse problema para ele. E ele teve 23andMe, mais LinkedIn, mais Facebook, igual a sucesso. Então, você tem que pensar além da caixinha, você tem que inventar, não se limite somente a um tipo de mídia social. E pode ser sobrecarregado, mas você vai ver infográficos sobre todos os tipos de mídia social que nós temos. E nos dá muito medo e muitas vezes é grande demais, mas você tem que encontrar uma combinação daquilo que funciona para você. E então você vai utilizá-lo no potencial completo. Use várias formas de mídia social. Então, nós voltamos ao conceito da parede. Existe um mito ou uma realidade de encontrarmos obstáculos? Sim, todos temos problemas. Nós temos genealogias, assuntos de genealogias, problemas que nós não podemos resolver. Mas será que nós deveríamos continuar usando o termo barreiras? Será que deveríamos parar de usar? É realmente uma barreira intransponível? Ou simplesmente algo passar ou um desafio simplesmente? Porque agora nós temos tantas ferramentas que estão disponíveis, nós temos a tecnologia, nós temos a habilidade de conectar-nos com pessoas. Nós temos a habilidade de encontrar respostas que nunca pensamos que iríamos encontrar antes. Nós temos as mensagens, o YouTube, e o Photograph Site, e o DNA Testing, e todas as mídias sociais disponíveis. Com todas essas ferramentas que estão à nossa disposição, como a mídia social
pode ajudar você a encontrar a resposta que vocês estão buscando. Pense um pouquinho por um momento. Quais são as suas barreiras maiores? Quais são os seus desafios maiores? Eu tenho muito na minha família e eu estou pensando como eu posso utilizar o que eu tenho disponível agora, todas as ferramentas diferentes na minha caixa de ferramentas da genealogia. Onde posso encontrar essas respostas? E por estar aí interagindo com amigos genealogistas, encontrando primos, escrevendo blog, fazendo a minha pessoa disponível, eu estou aumentando as minhas chances de quebrar, romper as barreiras ou resolver esses problemas, se nós utilizarmos esse termo de quebrar barreiras. Como a mídia social pode ajudar você na sua situação atual? Então, como sumarizando, finalizando, a internet e a mídia social coloca o mundo à nossa disposição. Isso significa que nós esqueceremos os princípios tradicionais da genealogia que nos foram ensinados? Não. Você ainda vai precisar usar papéis. Você vai precisar ainda falar com teus parentes, entrevistá-los. Você ainda vai precisar viajar a encontrar bibliotecas e encontrar esses recursos que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. Nem tudo está online, está melhorando. Mas o progresso que está tendo feito em conseguir pegar esses registros, mas nem tudo está online. Você ainda tem que conectar a sua sociedade genealógica. Vá adiante e trabalhe nisso também. Eu nunca teria encontrado metade da informação que eu tenho na minha história familiar se eu não tivesse ido para a Eslováquia e fui para lá 2 vezes. E as 2 vezes eu encontrei primos que eu nem sabia que existiam. Eu aprendi coisas sobre essas famílias que eu não tinha uma outra maneira de conhecer e encontrar. Então, sim, a mídia social é uma ferramenta maravilhosa, mas você deve também fazer as outras coisas que você aprendeu como genealogista e você quer usar essas combinações para fazer com que isso funcione para você. Então, nós temos aqui essa maneira certa de fazer, mas também você deve ter o desejo de encontrar e de ser encontrado. Se você está com medo de colocar a sua árvore familiar à disposição, talvez você tenha uma razão variável e é uma decisão pessoal. Eu não posso dizer a vocês devem colocar a sua árvore familiar. Vocês têm a decisão. Mas se vocês fizerem, você vai aumentar a sua chance de aumentar um primo ou encontrar alguém que você nem sabia que existia. Vocês talvez tenham medo de usar Facebook porque você está quebrando a sua privacidade. Mas sabe o quê? Na nossa época, nós não temos mais privacidade. Então, se você pensa que você pode se esconder, você está errado. Então, você precisa usar para a sua vantagem. Eu não preciso 50 mil amigos no Facebook. Eu sou muito selecionado quem eu encontro. Conexões familiares com pessoas da genealogia. Então, escolha o que funciona para você. Comece devagar. Comece com alguma coisa, somente talvez com alguns amigos e família no Facebook. Talvez você queira explorar o que esse Hangout, Google Hangout, e visite com Mark. Talvez você se junte no John Chat. Talvez você poste alguns vídeos da família ou comece a postar a sua família ou você faça o DNA, o teste de DNA. Você pode começar devagar e comece a edificar. E aí, então, você vai chegar a um ponto onde você é como Barney, que tem muitas formas de social media trabalhando para ele e fazendo essas conexões para você. Então, você precisa ter esse desejo de encontrar e ser encontrado. Se eu coloco um blog ou meu website, as chances são que talvez nós encontremos ou não. Mas eu
eu sou abençoada e estou tão feliz de conhecer essa pessoa e de ter essa conexão familiar. E nós fazemos Skype todos os meses. Ela está em London, eu estou aqui e ainda estamos conectadas. Eu nunca teria essa oportunidade se eu não teria escrito meu blog. Então, a mídia social que nós usamos, ele nos providencia um feedback instantâneo. E os fatores de descoberta, alguma coisa que você não sabia sobre o seu ancestral, pode ser bom, pode não ser. Essa é a chance que você vai tomar. Mas pelo menos você sabe mais do que você sabia. E aumenta a nossa chance de ter esses momentos interessantes. E eu tive muitos desses momentos na minha jornada genealógica. E eu agradeço por usar essa mídia social porque me ajuda. E também aumenta esses momentos onde eu estou tão feliz que eu danço. Por exemplo, a história da mulher que encontrou um vídeo da YouTube e ela disse que ela estava dançando de tão feliz. Então, eu espero que o mesmo para vocês, que vocês pensem sobre como a mídia social pode ajudá-los a aumentar esses momentos de uau, eu encontrei, ou você dance, momentos de alegria que faça você dançar. O meu website é liziaalzo.com e eu gostaria que você me contate, follow up comigo. Se vocês têm alguma pergunta ou alguma coisa que eu poderia ajudá-los, eu estou feliz de poder fazê-lo. E, por favor, se lembre de baixar o material de syllabus, rootstack.org. E eu agradeço pela sua presença e isso termina a gravação desse webcast. Muito obrigado e felicidades na sua pesquisa.